Amor, você sabe o que que é surto? Surto? Surto é para as pessoas que são loucas. Brincadeira, gente. Tem vários tipos de surto, né? Tem surto de pessoas com abstinência, pessoas que estão com depressão e são diversos surtos, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ju e tá começando mais um vídeo no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro surto que eu tive na minha vida que eu nem sabia que era um surto, eu não tinha a mínima ideia do que era. A gente falou no começo do vídeo sobre surtos, mas eu acredito que surto depende muito da pessoa. Às vezes tem aqueles surtos psicóticos, surtos quando a pessoa acaba de receber uma notícia muito ruim, a pessoa acaba surtando. Mas o surto que eu vou falar hoje é diferente. É uma consequência de uma pessoa que possui a esclerose múltipla. No meu caso, o meu primeiro surto foi quando eu tinha entre 13 e 14 anos. Eu tava em casa e beleza. Eu lembro que eu cheguei um dia da escola muito mal. Tava muito mal e eu tinha pegado tomado um banho de chuva. Então eu fiquei com muita febre, corpo mole, tipo um resfriado. Só que esse resfriado nunca passava. Então os meus pais ficaram com medo e me levaram para o hospital. Gente, eu só lembro de ter entrado no hospital. Eu lembro que entrei no hospital andando e saí do hospital de cadeira de roda, de tão mal que eu fiquei. Gente, aconteceu tudo. Eu só lembro que eu tomei muita injeção, tirei muito sangue, muito exame, muito isso, muito aquilo, mas depois que eu descobri que era pneumonia, fiquei em casa alguns dias, fiquei cerca de 40 dias em casa, mas quando passou a pneumonia, eu fiquei com o meu lado direito todo dormente. Eu não tinha mais sensibilidade nenhuma. Ou seja, se você pegasse uma agulha e ficasse me rabiscando, ou a qualquer coisa que você fizesse no meu braço, eu não sentia. E isso foi, na verdade, foi no meu lado direito todinho do corpo. Foi no braço, foi na barriga, no pescoço, na perna. E eu ficava com muita dificuldade de andar e de pegar as coisas, pegar uma caneta, pegar um copo, porque eu não sentia. Nessa época, gente, eu quebrei um monte de copo da minha mãe. Minha mãe nem deixava eu lavar a louça na minha casa, pra você ter uma noção de quão sensível foi. Para escrever, eu fiquei um pouco afastada da escola, porque como eu tinha dificuldade de escrever, então eu pegava o caderno dos amiguinhos na escola, trazia para casa. Eu aprendi a escrever com a mão esquerda por conta dessa dificuldade. E nessa época que eu tive esse primeiro surto, na época meu pai tinha um convênio muito bom. Então eu passei em vários especialistas, vários. Você que é de São Paulo aqui, eu acho que vocês devem conhecer o Hospital Albert Einstein. Então eu fui em diversos médicos, vários exames que eu fiz e não sabiam o que eram. Eu lembro de um exame, gente, eu não quero nunca mais na minha vida ter que passar por esse exame. Eu lembro que eu fiz um exame num laboratório também muito bom, em que esse exame era assim. A primeira etapa do exame, eu deitava numa maca e aí vinha uma mulher e a enfermeira, né? E ela ficava me espetando com uma agulha. Então ela apertava com a agulha aqui assim e eu tinha que levantar a mão. Furava aqui, eu tinha que levantar o braço e assim por diante. Essa era a primeira etapa. Na segunda etapa, ela fazia a mesma coisa com a agulha e eu tinha que me movimentar. Só que eu tomava choque ao mesmo tempo. Então eu tinha que tomar o choque junto com a agulha furando e tinha que ficar movimentando aonde que ela furava. A pior parte do exame foi quando foi na coluna, que aí eu toda a força estava toda, ai, não vou chorar porque eu não sou criança. Gente, na hora que ela chegou na coluna, que ela cravou a agulha e deu choque, eu chorei que nem bebê. Chorei. Foi um exame muito horrível. Eu nem lembro qual é o nome desse exame. Depois eu vou dar uma pesquisada, eu posso colocar na descrição do vídeo aqui para vocês. E eu fiz todos esses exames e não constou nada.
A única coisa que eu lembro de ter aparecido foi que no meu resultado de ressonância magnética apareceu umas cicatrizes no meu cérebro. Mas eu acho que, não sei se não tinha informação, eu não sei dizer o porquê. Mas os médicos que eu passava só falavam que tinha cicatrizes no meu cérebro, mas não falavam mais nada. Mas enfim, passou um tempo, eu acredito que isso deve ter durado cerca de uns 3 meses, mais ou menos. E aí, passou, os sintomas passaram. Só que assim, além dessa época de eu ter pegado a pneumonia, meus pais estavam passando um problema muito difícil no casamento, né? O casamento dos meus pais não estava um casamento legal, então eu presenciava muitas brigas. E os outros surtos que eu tive era tudo relacionado com alguma coisa traumática, né, que eu passava. Teve uma vez que eu tive um surto porque o meu pai morreu. A outra vez também eu tive um outro surto quando eu fui assaltada. E assim por diante. Só que era muito longo de um surto para o outro. Eu já fiquei tipo 5 anos sem ter surto. E nessa época eu nem sabia que se chamava surto. Aí os meus 2 últimos surtos, um foi em 2020 para 2021, eu não lembro exatamente a data, mas foi numa época que eu estava passando um momento muito difícil no meu serviço. Gente, eu tava ficando louca naquele lugar. Oh, Deus do céu. Ficava. Não, sério. O meu marido ia me buscar no serviço, gente. Eu tava com aquela cara de arrasada. Eu falei, eu quero ir embora, não aguento mais ficar aqui. Mas eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro. E aí, nessa época, eu tive um surto. Mas beleza, aí eu passei um monte de psicólogo, psiquiatra, e todos falavam que isso era tudo psicológico. Então eu fiquei pensando, bom, já que é psicológico, eu preciso tratar minha mente. O meu cérebro tá com algum problema, gente. E aí, o último surto que eu tive foi em 2022. Porém, esse foi o único surto que eu tive em que não aconteceu nada. A minha vida estava boa, tinha sido promovida, meu relacionamento estava ótimo, estava tudo ótimo. Até no serviço, que era uma loucura, estava indo tudo bem. E eu fiquei pensando, a única coisa que eu lembro de ter feito de diferente quando eu tive o surto foi quando eu tomei a vacina do Covid. Que inclusive até perguntei para o meu médico se tinha alguma coisa a ver. Ele falou que poderia ter alguma coisa a ver. Que a vacina poderia ter acelerado alguma coisa dentro de mim. Mas isso eu não sei te dizer se realmente foi isso. Mas foi a única vez que eu tive um surto, que eu não sabia o que era, que não tinha acontecido nada, não tinha passado por nenhum trauma. E aí eu fui descobrir também, nesse ano de 2022, que o médico pegou e falou assim, então, tudo isso que você passou são surtos. Pois é, gente. Eu tava aqui toda sem sentir nada. O meu irmão pegava a agulha da minha mãe e ficava furando o meu braço. E até eu falava, me fura para ver se eu sinto alguma coisa. Mas não sentia nada. Fora que você não conseguia andar direito, né? Isso, teve uma vez que, na época que deu surto, que eu tava trabalhando no serviço, eu não tava sentindo o meu pé. Não dava. Então, conforme eu ia andando, tipo, pra mim, eu tava andando normal, só que na hora que eu colocava o pé no chão, parecia que eu não tinha colocado o pé no chão. Então, aí foi ficando estranho e minha mãe pediu para eu ir atrás de um médico, né, de um especialista. Falou, aproveita que você tem convênio. Eu não queria ter ido atrás, eu confesso que eu falei, a vida toda eu procurei e nunca achei uma resposta, então eu não vou atrás. Mas a minha mãe ficou, vai ver, vai ver, vai ver. E aí eu fui, graças a Deus, eu conheci o Dr. Alexandre, depois eu deixo aqui o nome dele e a rede social, caso vocês tenham interesse em saber quem ele é. Ele é um neurologista, ele é especialista em doenças autoimunes. Então, foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque todos os outros que eu passei, eles não eram especialistas. Então, ele pegou e foi mais fundo, assim, sabe? E ele foi mais humano na hora de conversar também e me explicou tudo. E foi isso, gente. E esse foi um tipo. E aí ele me contou que tudo isso era um surto. Eu fiquei muito em choque. Falei, nossa, então tudo isso que eu passei na minha vida toda, eu tava tendo surtos. E vários surtos.
Mas depois de um tempo eu parei pra pensar, é bom saber. Porque por mim, eu não queria saber, eu não queria mais correr atrás, eu só queria viver a minha vida. Mas depois eu fiquei pensando, mas se um dia eu não sei o que eu tenho, e aí eu tenho um surto e não volto nunca mais ao normal. Porque os meus surtos, geralmente, eles duram um mês, no máximo 2 meses. E aí o intervalo de um para o outro, geralmente era de 1 ano e pouco, 2 anos, já chegou a ficar até 5, 6 anos sem ter um surto. E aí eu fiquei pensando e coloquei muito isso na balança, que eu acho que era necessário sim. E porque Deus permitiu, ele ter um propósito com isso. E nesse meio tempo, gente, eu só estou seguindo a minha vida, agora eu já sei o que eu tenho, eu já sei identificar surto. Graças a Deus, eu estou fazendo tratamento, então eu tenho certeza que eu nunca mais vou ter um surto. Nunca mais vou ter um surto. O meu irmão até questionou: quando você tem surto, você consegue fazer tatuagem para ver se não sente dor? E nunca veio a calhar, gente. Quando eu tinha surto, eu não tinha dinheiro para fazer tatuagem. E eu também não ia ficar esperando, né, gente, ter surto para poder fazer uma tatuagem, né? Então, nunca veio a calhar em nada. E, gente, eu quero falar uma mensagem que eu aprendi isso, depois de tudo que eu passei. E eu conheci, entre aspas, a prima do meu marido. Eu não conheço ela pessoalmente, mas eu sigo ela nas redes sociais e eu tenho ela como exemplo. Nem conheço ela, nunca tive contato com ela, mas eu já considero ela horrores. No dia que eu conhecer essa mulher, gente... E vai conhecer. Olha só! Ela tem uma frase que ela era paciente oncológica. Ela estava com câncer. E quando ela descobriu, ela é uma pessoa muito ativa também nas redes sociais, né? E aí ela pegou e colocou uma mensagem no Instagram dela. Ela pegou e falou que essa doença tá em mim, mas ela não me pertence. Deus tem um propósito na minha vida com isso. E essa doença que tá em mim, ela não é minha. Eu não consigo falar a minha doença. É a doença que tá em mim, mas ela não é minha. Ela só tá em mim. E eu sei que Deus tem um propósito com isso na minha vida. Assim como ele tem um propósito na vida da Nathalie. E eu sei, assim como eu tenho um propósito na vida de todo mundo. Então eu carrego isso comigo e eu nunca vou pegar e vou me desprender disso. Ela só tá em mim. E pode ser que sim, que se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu posso ser curada. Mas se também não for, não tem problema. Porque eu sei que o propósito que ele tem na minha vida é um propósito lindo. Assim como ele tem na vida da Nathalie. E na vida de todo mundo. Então, eu queria passar essa mensagem para vocês. Além de falar dos meus surtos, como foram os meus surtos. Às vezes você não sabe, às vezes você está passando por isso e você não sabe identificar que isso é um surto, que isso é alguma coisa estranha, mas se você viu esse vídeo e conhece alguém que está passando por isso, chega e conversa com essa pessoa e carrega isso para você. Às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida, mas não quer dizer que é para sempre, é só uma fase. Essa fase que eu tô passando na minha vida não é para sempre, é só uma fase. E se tá acontecendo comigo, é porque Deus tem um propósito com isso. E é isso, o vídeo de hoje é um vídeo curto, mas era somente para falar de como eu identifiquei os meus surtos, falar essa frase que me tocou muito. E também falar que nesse tempo que eu fiz tratamento, ano passado, eu fiz o meu tratamento é com remédio, né? Eu tomo remédio pela veia, ele é intravenoso. E então, ano passado, foi muito difícil porque eu tinha que tomar todo mês o meu remédio. Então, eu tinha que tomar o remédio uma vez por mês, eu tinha que fazer exame de sangue, eu fiz muito exame de sangue. Gente, eu detesto agulha. Detestava, né? Porque agora eu já tô acostumada. Mas ano passado, os meus bracinhos aqui, ó, furou muito esses braços aqui, gente. Eu vivia com os braços roxos.
E aí depois, no fim do ano, meu médico me deu uma notícia muito boa. E eu sei que cada vez mais ele vai me dar um monte de notícia boa. Ele falou: olha, a partir do ano que vem, que é esse ano de 2024, você não vai mais precisar tomar remédio todo mês. Agora você vai tomar de 45 em 45 dias. Gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz porque eu ia ter uma pausa, assim, sabe? Tipo, ano passado que eu tive que tomar 12 doses do remédio, esse ano eu vou tomar menos. E é uma melhora. E eu acho isso incrível. Incrível, incrível, incrível. Então, bora continuar, porque eu sei que coisas boas vão vir e eu acredito no Deus que eu sirvo. Amém. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa porque eu chorei, mas eu precisava muito falar, muito, muito mesmo ter falado. E que você possa compartilhar esse vídeo, possa se inscrever no meu canal, curte ele bastante, comenta, porque eu tô começando, gente, então comenta qualquer coisa. Põe uma carinha lá, gente, ou se você chorou também, fala que você chorou. Comenta, compartilha, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. E eu prometo que eu não vou chorar no próximo vídeo. Tchau, tchau!